E aí, pessoal, beleza? Primeiro, deixa eu avisar vocês para vocês não se assustarem com o meu rosto, tá? Que eu tô cheia de machucadinhos, né? Mas é que eu retirei algumas verrugas que eu tinha, algumas, 18 verrugas que eu tinha pelo rosto, tá? Que eu tenho que cuidar porque eu tenho a pele muito clara, né? Costumo brincar que eu sou a ovelha branca da família. E então ontem eu retirei. Só no rosto foram 18, daí tem mais na orelha. Eu tinha um cisto aqui no couro cabeludo também. Tive que mandar para biópsia e algumas nas costas também. Mas tá tudo bem, agora é só esperar o resultado dos exames, né? Só para vocês não se assustarem que eu tô toda com medicamento, né? Com medicação que eu passei. Daí fica mais essa coloração mais escura, mas tá tudo bem, tá? Então, eu tô aqui para gravar mais uma prova para vocês, mais uma resolução de uma prova. Mas antes, eu sempre gosto de fazer propaganda das minhas aulas, né? Afinal, a gente tem que sobreviver. Então, só lembrando vocês, depois eu vou deixar aqui nos cards, o vídeo que fala bem certinho de todas as aulas e os cursos que eu tenho disponíveis. E também vou deixar ali na descrição do vídeo qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo, os links que eu tenho disponíveis na Eduz, dos cursos. E o que não tiver link da Eduz, vocês entram em contato diretamente comigo, tá? Se vocês quiserem adquirir. Mas o mais importante aqui é que eu estou com a segunda turma de inglês para concurso para professores, tá? Que começou quarta-feira passada, dia. Perdão, não foi quarta, segunda-feira. Segunda-feira passada, dia 10 de julho, mas vocês ainda podem entrar, porque essas aulas ficam gravadas, então, se você quiser entrar agora, é só entrar em contato comigo, você adquire o mês e recebe a gravação da primeira aula, tá? Pode entrar também no segundo mês, em agosto. Esse curso está planejado para ir mais ou menos até janeiro, porque assim, a primeira turma vai agora, começou em fevereiro e vai até agosto, mais ou menos. Apesar de que eles já estão pedindo para que continue, que não pare em agosto. Como que funciona esse curso? Bem rapidinho. Esse curso é quando você não tem ainda uma banca definida, porque eu não foco em banca, tá? Nesse curso, eu foco em conteúdo. Então, assim, eu pego um conteúdo, trabalho aquele conteúdo, o que que você tem que saber? Por exemplo, a primeira aula é sempre artigos, né? Ah, artigo é muito fácil, Silvia. É, vem assistir uma aula comigo para você ver como é fácil errar questão sobre artigo em concurso. Então, assim, o que que você tem que cuidar sobre artigos? Eu não vou ensinar o que vocês já sabem sobre artigos, tá? Eu vou ensinar o que vocês têm que prestar atenção na hora de responder uma questão de concurso. A gente sabe que nas principais bancas tem sempre uma questão sobre artigos, né? Então, eu ensino o que que vocês têm que cuidar em relação aos artigos para responder essas questões e daí eu seleciono, por exemplo, umas 20 questões de bancas variadas sobre artigo e a gente resolve essas questões discutindo o porquê, o que que eu tenho que cuidar, onde é que eu tenho que prestar atenção, como que eles elaboram essas questões, o que que chama atenção, o que que não chama, o que que eles vão pedir, o que que eles não vão pedir, enfim. A gente vai discutindo, essas aulas são ao vivo, vocês podem participar, vocês podem interagir, não é uma aula que você tem que ficar quieto, tá? Então a aula é de vocês, eu gosto que participem, inclusive. Essas aulas sempre passam de 1 hora e meia de duração. E no dia seguinte, para quem não pode participar ao vivo, eu mando o link da gravação da aula e vocês recebem sempre antecipadamente o material em PDF que é elaborado por mim e as questões que eu retiro da internet, dos sites de questão, né, que não tem como eu ter todos. Então, se você quiser mais informações, entre em contato comigo. Você não assina contrato comigo, nada. Você compra as aulas que você quiser. Você quer fazer um mês, parar no outro, tá apertado da despesa, não pode fazer outro mês, quer fazer só setembro, faço agora julho, volto em setembro, para outubro, volto em novembro, tranquilão, tu faz as aulas que tu quiser. Ah, eu quero adquirir o mês que eu não fiz, eu posso? Pode, eu tenho tudo gravado, tá tudo certinho, tá? Então, mais informações, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no meu WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu estou começando também um novo curso agora a partir de julho. Na verdade, não é o curso, mas são aulas de conversation para professores de inglês. Então, são aqueles professores que fizeram a faculdade, mas que não se sentem, digamos, seguros com a sua conversação, com a parte oral, porque a gente sabe que na faculdade a gente estuda, a gente não, porque eu não sou formada em letras, né? A minha formação é comércio exterior, então, assim, a gente estuda, vocês estudam muito a parte de escrita, vocabulário, literatura, mas na hora de abrir a boca e falar, falta, né? Falta experiência. Então, para quem quiser, eu estou abrindo essas aulas de conversation para teachers, tá? Especificamente para teachers, para professores de inglês.
que querem aí dar uma turbinada na sua conversation. Então, também vou deixar ali na descrição do vídeo, tá aqui também o meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, tá? Nível intermediário avançado, horários flexíveis, não tem necessidade de comprar, por exemplo, o pacote de 6 meses, não. Cara, tu agenda a tua aula, horário que tu quiser, horário que tu tiver disponibilidade. Ah, Silvia, essa semana eu quero fazer 2 aulas, semana que vem eu não vou fazer, vou voltar só mês que vem, quero fazer hoje na quinta, semana que vem eu vou fazer no sábado, mês que vem eu vou fazer na terça, totalmente flexível. O meu foco é professor, porque assim, eu fui professora, eu sou professora, né? Mas eu fui professora de escola regular por muito tempo. Eu tenho mais de 25 anos de sala de aula, então eu sei como é a vida de professor. Então eu estou fazendo isso focado em professores, para facilitar a vida dos professores, tá? De professores de inglês é óbvio, mas se tiver algum outro professor de outra matéria, é claro que queira fazer aula de conversação, desde que já tenha um nível do intermediário para o avançado, tá? Isso eu exijo porque o meu objetivo não é ensinar um iniciante, tá? É pegar quem já tem uma boa base e colocar aquilo ali em prática, tá bom? Então, qualquer informação além disso, vocês me chamem no WhatsApp, chega de papo e vamos para a prova de hoje, que é uma prova da Legatus desse ano, tá? Que foi aplicado no município de José de Freitas, no Piauí. Eu sempre tenho dificuldade em falar esse estado, me desculpem, tá? É Piauí. A Prefeitura Municipal de José de Freitas foi mandado para mim lá no grupo dos teachers, no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui também, tá? Essa prova, ela já vem com o gabarito, ela já vem com as respostas em vermelho, tá? Então, eu não ia ficar editando, eu não gosto de edição, eu gosto de fazer tudo como tem que ser, tá? Então, eu já vou comentando aqui as respostas com vocês, ela já está respondida, mas eu vou comentando cada uma delas com vocês. E lembrando que eu só respondo a parte de inglês de gramática, vocabulário e interpretação. Vamos lá, então. 21. Look at the map below and complete the sentence with the correct word. Choose the correct answer. Então, aqui nós temos uma figurinha, né? E fala assim: The circus is the Ferris wheels. Ferris wheels. Então, o circo está ou é. Então, eu localizei aqui o circo, né? Bem pequenininho, por sinal. E Ferris wheels. O que é Ferris wheels? Bom, se eu não sei o que é Ferris wheels, eu não consigo responder, né? Ferris wheels é a roda gigante. Então, eu tenho aqui. Ai, tô com a minha mesinha invertida. Peraí, só um pouquinho. Posso seguir aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o circo e aqui eu tenho a roda gigante, tá? De Ferris wheels. Então, eu tenho que dizer em relação aos dois aqui qual é a posição da Ferris wheels e o circo, né? Então, eles estão lado a lado. Então, qual vai ser a preposição de lugar que vai indicar que o circo está ao lado da Ferris wheels, da roda gigante? Across from, o que é across from? Across from é se fosse frente a frente, tipo do outro lado da rua. Então, eu não consigo identificar aqui, eu teria que aumentar muito aqui para ver o que é, mas seria se fosse em frente aqui, do outro lado da rua, tá? E não é, ela tá ao lado. Between seria em meio de duas coisas, né? No meio de duas coisas, também não é. Behind é atrás, também não é. Below é abaixo, eu não digo abaixo. E next to é ao lado. Então, por isso que essa resposta aqui é ao lado, ok? Então, essa daqui está solucionada. Então, por isso que aqui é next to, ok? 22. Which noun does not have the correct definition? Então, qual palavra, qual substantivo, né? Noun é substantivo em inglês, não tem a definição correta. Que tipo de definição, né? Então, eu vejo aqui é na questão de contáveis e incontáveis. Essa questão de contável e incontável é bem complexa, né, para gente, porque às vezes o substantivo é contável em português e não é em inglês, ou às vezes a gente usa ele de uma forma errada em português e acha que também vale para o inglês, né? Por exemplo, eu peço 2 cafés, na verdade eu estou pedindo 2 xícaras de café, né? Então isso não é ser contável ou não, mas enfim. Então eu tenho que ver qual substantivo não confere, porque é incorrect, não confere com a sua definição aqui de contável e incontável.
Apple é fruta, fruta a gente conta, né? Aqui eu acho que o que poderia, de repente, confundir seria jackal. Jackal é chacal. Chacal é um canídeo, é um animal parecido com um cão selvagem que tem na África e na Ásia, tá? Depois vocês podem até procurar no Google para ver a imagem de um chacal. Parece eu não sei, para mim, assim, olhando a primeira imagem, parece muito uma raposa, só que não tão avermelhado o pelo, sabe? Mas enfim, diz que é um canídeo, tá? Então é um chacal. Animal é contável, fruta é contável, então tá certo. Agora, esses três substantivos que eu tenho aqui são substantivos abstratos. E abstratos a gente sabe que a grande maioria, eu não gosto de dizer todos, né? É muito complicado a gente falar 100% em inglês, numa língua, né? Porque língua é uma coisa que muda muito, é vivo, né? Mas geralmente o que é abstrato é incontável. Então, por exemplo, intelligence é incontável, guilt, que é culpa, é incontável, e energy a gente sabe que é incontável, não tem como você contar a energia, né? Então é óbvio que vai ser esse daqui a resposta, né? Porque aqui está como contável. 23. Complete the sentence below with the correct verbs, com verbos corretos. Se você observar aqui, ó, você tem tempos verbais, né? Então você tem que voltar na frase e procurar uma pista para te dizer o que que você tem que colocar aqui. Henrique, alguma coisa on the porch, na varanda, né, na sacada, na área, quando ele, alguns canários voando ao redor da casa dele. Bom, a tua grande pista aqui é esse when, tá? Por quê? Quando eu tenho when na frase, geralmente, não é 100%, mas geralmente eu vou ter uma estrutura assim, ó. Past continuous antes, past continuous aqui, ou when e simple past depois. Isso é o que geralmente acontece e é o que geralmente eles pedem em concursos, tá? Eu posso ter o while no meio, no lugar ali do when, daí eu vou ter essa estrutura invertida. Eu vou ter aqui o simple past e aqui o past continuous. Se eu tiver o while, tá? Essa estrutura vai estar invertida. Se for o while, se for o when, o simple past vem depois. Mas eu posso ter também como when, eu posso ter o past perfect. Deixa eu pensar. The movie had already started when I got. Então eu posso ter aqui simple past aqui e aqui past perfect. É mais difícil eles cobrarem essa estrutura aqui, tá? Past perfect. A mais cobrada é essa aqui, ó. Essa ou essa, tá? Que envolve simple past e past continuous. Então, se eu tiver o when, o past continuous vem antes. Se eu tiver o while, o simple past vem antes. Então, como eu tenho o when, eu vou buscar primeiro essa daqui, ó. Past continuous, when, simple past. Então, past continuous, Henrique was working. Ele estava trabalhando quando outra coisa aconteceu. Se for o while, vai ser algo aconteceu enquanto eu estava trabalhando, entendeu? É sempre uma ação que interrompe outra que estava em progresso. A que estava em progresso é com while. Então, essa daqui é a letra B. Porque é a única que tem, ó, past continuous e simple past. Os nossos cachorros hoje estão. É a gente começar a gravar, né? 24. Read the sentence below. He was so desperate that he rang the bell repeatedly. Então, ele estava tão desesperado que ele tocou a campainha repetidamente, né? Um advérbio. Which word below has the same meaning as the underlying part in the sentence? Choose the correct answer. Então, qual palavra eu poderia substituir, né? É claro que aqui a gente já sabe, né? Mas quais seriam as outras que eu tenho aqui? Então, eu tenho again and again, quer dizer de novo e de novo, então repetidamente, né? Várias vezes.
Far and wide seria aquele nosso assim, é de longe tal coisa, então não ia fechar. Hardly ever é quase nunca a frequência. No doubt, sem dúvida. On the whole, no geral, também não fecha, né? Só pode ser away. Aqui, ó, é a outra questão de tempos verbais. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho que ler, interpretar e entender. After receiving the text message, e isso aqui é muito importante. Depois de receber a mensagem de texto, então, depois de receber, ele percebeu. Se depois de receber ele percebeu, é simple past, porque é depois, não é antes. Se fosse antes, se aqui fosse before, aqui seria past perfect. Então, se fosse before, porque antes de receber ele já tinha percebido, então vai acontecer antes. Se fosse before, ali seria past perfect. Tá? Mas como é antes, ele percebeu, perdão, como é depois, ele percebeu, simple past. Então, eu já elimino essa, elimino essa, elimino essa. E se eu tenho simple past, ele percebeu que ele tinha esquecido, que é uma coisa que ele fez antes. Então, só pode ser a letra D. Had forgotten. Um passado que aconteceu antes de outro, né? Cara, essa questão 26, eu não acredito que está aqui. Isso aqui é realmente questão de concurso? O oitavo mês do ano é. Eu não colocaria uma questão dessa nem para os meus alunos. Eu não entendi o objetivo dessa questão. Será que um professor de inglês não vai saber o que é o oitavo, o número ordinal? Ou ele não sabe a ordem dos meses? Sinceramente, isso daqui para mim é. Não sei. Eu não vou nem falar nada. Desculpem, mas para mim isso daqui é a mesma coisa que pedir a E e o U. Complete the sentence below with the correct verb. Talking to a friend. Então, você está falando com um amigo. School is killing me. A escola está me matando. We, 10 pages of exercises last week. Can you believe it? E você tem que completar com o tempo correto. Aqui, ó. Volta para a frase e procura uma pista de que tempo que você vai usar aqui. Qual que é a tua pista? Um marcador de tempo. A primeira coisa que você vai procurar é um marcador de tempo. Eu chamo de marcador de tempo. Mas é um advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo, tá? É o quando aconteceu a ação. É isso que tu vai procurar. A maioria das vezes você vai ter esse quando ou você vai ter uma pista dele, né? Então, o que que eu tenho aqui? Last week. Last week é um marcador de tempo que eu chamo de fechado. O que que é fechado? Que já acabou. Last week é semana passada, acabou, não volta mais, tá? Se não volta mais, é um tempo fechado. Se eu falar, por exemplo, this week, essa semana, ela ainda está acontecendo. Para mim, ela vai até domingo, tá? Então, ela é um marcador de tempo aberto. Agora, last week é fechado, acabou. Se acabou, é um passado acabado, simple past. O simple past, ele me dá passado acabado, fechado. E é ele que vai concordar com last week. Então, é a letra B, simple past, tá? Primeiro que você já poderia até eliminar o will aqui, né? Que não tem nem nada a ver. O will e o do você já poderia eliminar. Um golinho de água. Questão 28. Read the sentence below. The underlined part in the sentence uses a specific grammar structure. Which one? Choose the correct answer. Bom, aqui você tem o apóstrofe S, né? O apóstrofe S é um caso complicado, porque ele pode ser is, ele pode ser has, e ele pode ser nada disso, né? Que seria o caso genitivo, né? O caso possessivo, que ninguém sabe o que significa esse S. Então, eu já tenho um is aqui, ó. My boyfriend, my friend's boyfriend. Então, o namorado da minha amiga ou o namorado do meu amigo, porque eu não tenho como identificar aqui o gênero da palavra friend, né? É alto. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o caso genitivo, o caso possessivo. Eu estou indicando posse, né?
que é o namorado do meu amigo ou o namorado da minha amiga. Então, genitive case. Não é modal. Modal, o que é modal? Can, could, may, should, must. Tem question? Cadê a tem question aqui? Não tem. Forma causativa? Não é. Adjetivo? Não deixa de ser, né? Mas é mais o caso possessivo, né? Olha essa questão aqui. Complete the sentence below with the correct connective. O que é connective? Connector. O que é connector? Linking word. O que é linking word? Discourse marker. Enfim, palavras de ligação. Palavras conectivas, né? Conjunções. Bah, não sei nada de conjunção, teacher. Não, não entendo bulhufas de conjunção. Vou me lascar, não vou acertar. Calma, calma. Ah, mas existem muitas, eu não sei qual é a coordenadas, eu não sei quais são subordinadas, correlativas de explicação de resultado. Calma, tá? Calma. Olha aqui. Eu tenho que saber algumas coisinhas, é óbvio, não dá para a gente fazer uma prova de concurso nível superior sem saber algumas coisas, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar, cara. Veja bem, olha para essa frase aqui. It rains, we'll go for a picnic by the river tomorrow. Se chover, né? Chover, nós iremos para um piquenique na beira do rio amanhã. Não tem tudo para ser uma frase condicional isso daqui? Se você colocar um if aqui, ó. If it rains, we'll go for a picnic by the river. Se chover, nós iremos. Não fica correto? Fica. Só que fica estranho, né? Se chover, nós iremos. Então não seria se não chover, né? If it doesn't rain. Que letra desgraçada. If it doesn't rain, we'll go for a picnic by the river. Daí estaria certo. E qual que é o sinônimo de if not? Não é unless? Se não, cheguei à resposta. Ah, mas assim é muito fácil. E se não for uma de não, de ser não, tá, tudo bem. Então vamos tentar outra maneira de chegar à resposta. Bom, eu sei que yet é a mesma coisa que however. Se você já assistiu alguns vídeos meus ou fez aula comigo, você sabe disso. Yet é a mesma coisa que however e é a mesma coisa que nevertheless. Porque elas são de contraste, tá? Se yet é a mesma coisa que nevertheless, não pode ser nenhuma das duas. Porque elas são sinônimos. Como é que eu. Então pode ser uma e pode ser outra? Não pode, né? Uma elimina a outra. As long as, contanto que, é a mesma coisa que provided. Ou provided that. Condição, tá? Contanto que. Então, uma elimina a outra. Sobra unless. Legatos faz muito esse tipo de pergunta aqui, ó. Coloca um desenho e a tua resposta vai ser com will ou going to, e geralmente é going to, tá? Essa resposta, essa questão aqui é bem típica da Legatos. Quem vai fazer Legatos se cuida, ó. A outra prova que eu fiz análise da Legatos, que tá aqui no canal, era do foguetinho que estava aterrissando, né? Que estava pousando, não sei aonde, e era com going to também. Por quê? Porque está prestes a acontecer, né? Então, aqui, ó, going to, o passarinho vai comer a minhoquinha aqui, ó, tá? Então, não é o will, é going to, porque já está prestes a acontecer. Aquela outra era o foguetinho que estava aterrissando, já que estava descendo, pousando em algum lugar lá, em algum planeta, na Lua, sei lá. Então, cuidem que a Legatos gosta muito desse tipo de questão aqui, ó. Coloca um desenho de alguma coisa que está prestes a acontecer, que vai acontecer, né? E esse vai acontecer é going to, tá? Pode verificar aqui no canal, tem a outra questão aí. Tem a outra prova aqui, bem assim. 31. Verbo. Como a Legatos gosta de pegar verbo, né? A gardener is someone that always... Ó, um jardineiro é alguém que é sempre presente. Advérbio de frequência, presente simples, mantém presente simples. Takes. Vai mudar o tempo para quê? Não tem muito o que pensar, cara. Procura na frase, é o que eu sempre digo. Procura na frase alguma pista.
Qual é a pista que tu tem aqui? Tu já tem um simple present. Tu tem um always, que é um advérbio de frequência que usa-se quase 100%. Não gosto de dizer isso, mas vamos colocar 97%. 98%, porque eu não gosto do número ímpar. 98% das frases, o advérbio de frequência vai estar no simple present. Então, mantém simple present. Não complica. Conversa entre dois amigos. Eu falando, South Africa was the best vacation in my life. Quem me dera. There are many things to see and do. My friend responde, really? I alguma coisa there. Would you help me plan a trip to South Africa? Absolutely. Nunca tive lá. Eu nunca... Nossa, mas a minha letra hoje... Estive lá. Você me ajudaria a planejar uma viagem? Claro. Bom, se o meu amigo ou a minha amiga está dizendo eu nunca estive lá, isso ainda está acontecendo, é no presente. Começou quando eu nasci, porque eu nunca fui, e ainda está acontecendo. A partir do momento que essa pessoa for para lá, ela vai dizer: eu nunca tinha estado lá antes. Daí eu vou usar had, daí é passado, eu nunca tinha estado. Mas por enquanto eu nunca estive, porque ela nunca foi, tá? E a gente sabe que a gente não usa has para I, né? Então já eliminei 3 de cá. Agora, eu nunca estive ou eu nunca fui. Em inglês a gente diz eu nunca estive, tá? E não eu nunca fui. Porque se você foi, você ainda está lá. Então não tem como dizer eu nunca fui. É eu nunca estive. Cuidado com essa diferença do been e do gone. Cara, o que é our children? Nossos filhos. Pay. Então só pode ser themselves, né? Se eles vão para a escola sozinhos, by themselves. Condicional. Condicional, você tem que analisar a estrutura, tá? Aqui nós temos o if invertido, tá? A frase da condição tá aqui, ó. Past perfect. Had worked. Past perfect. Perfect. Se eu tenho past perfect, tudo indica que vai ser um third conditional. Mas pode ser um mixed. Então, eu tenho que analisar o resultado. O resultado está com conditional perfect. Would have mais terceira a coluna. Então, realmente é um third conditional, tá? In English, we have two main types of texts, factual and literary texts. Which of the options below is an example of narrative? Bom, uma narrativa tem uma sequência, né? Tem personagens, tem eventos e tal. Uma fábula, com certeza, não é um fluxograma, não é uma descrição de uma paisagem, não é um manual, não é um relatório ou um artigo científico, né? Phrasal verbs. I love this chair. Eu amo essa cadeira, mas ela está pegando muito espaço no meu escritório. Bom, take in é você recolher, acolher, né? Take off pode ser você tirar peças de roupa, acessórios, calçados, mas também pode ser decolar, não fecha aqui. Take on, se eu não me engano, é você assumir uma responsabilidade. Take out é você levar para fora. Take out the garbage, né? Take out the dogs. E take up é você, se não me engano, é você pegar no sentido de assumir, mas de assumir. Ai, esqueci que eu tô com as. De você assumir, mas de. Como é que eu posso dizer? Englobar, de você pegar lugar, no sentido de lugar de espaço, por isso que é o take up, tá? Aqui é assumir responsabilidade no take on, tá? Eu falei, assumir responsabilidade. Essa 37, eu achei ela. Não que ela tá errada, ela não tá errada, mas eu acho assim que o contexto dela, talvez. Não, tá certo, tá certo. Porque assim, ó. I'm going to the gym later, so I can take, não. I might, não. I would, não. Eu ficaria, eu, Silvia, né? Eu ficaria em dúvida realmente entre have to e must. I must take my gym clothes to work.
or I'm going to the gym later tonight, so I have to take my gym clothes to work. Só que geralmente a gente encontra uma diferença entre o must e o have to, apesar de eles serem muito semelhantes nessa questão de obrigação. O que se diz é assim, que o must é uma coisa mais pessoal. E o have to é quando engloba mais uma questão assim de regras, que engloba mais pessoas, leis, né? Então, como eu tenho que levar? Eu tenho que ir para a academia hoje à noite, eu tenho que levar as minhas roupas para o trabalho nessa sacola, né? In this bag. Então é must, porque é uma coisa mais pessoal. Então, I'm going to the gym later tonight, so I must take my gym clothes to work. What do you have in this bag? I must take my gym clothes to work. Tá? Então, por isso que não seria o have to, tá? E essa é a última, porque depois é sobre a cidade, né, de José de Freitas. I can't remember idea it was for us to meet again. Eu não consigo lembrar a ideia da gente se reunir de novo. Onde não, né? Isso daqui me dá a ideia de posse. A ideia de quem? De quem foi a ideia, né? A ideia de quem? Então, whose, realmente. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem algumas das respostas, pelo menos, né? Aqui vamos só. Ó, 39 já é sobre o município, 40 também, então eu não vou responder, tá? Mas vocês têm aqui, ó, quais que são as respostas. Aqui é a letra A, aqui também a letra A. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever, curtir, comentar, tudo aquilo ali que vocês já sabem, né, que ajuda bastante o canal, principalmente um canal pequeno como o meu, que demora para crescer, mas que graças a Deus e ao apoio de vocês está crescendo aos pouquinhos, tá bom? Muito obrigada. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do canal. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Se puderem me seguir lá no Insta também, tá? Eu agradeço bastante. Kisses and see you next video. Bye bye.